Voltamos com a nossa conversa com o músico Chico Oliveira aqui no nosso programa. Bom, Chico, só para fechar o assunto da sua ida para o Rio de Janeiro, você foi para lá largando emprego, assim, na cara e na coragem, né? Sim, largando emprego, largando casamento, primeiro, filho, porque foi uma decisão que, assim, hoje eu penso, refletindo bem, foi uma coisa bem decisiva e corajosa, porque... Mas arriscada também, arriscada, né? Sim, exatamente, arriscada. Mas o problema é que na época, hoje não mais, mas na época o Rio era vitrine. Por exemplo, toda coisa que fazia sucesso no Rio viralizava e você viajava o país inteiro. Isso é peças de teatro, sabe? Filmes, livros, enfim, tudo que era esse contexto artístico, de cultura, o Rio era assim, a vitrine, né? Você mostrar a cara e a coisa acontecia. Hoje não mais, infelizmente, virou essa loucura de violência que está. Inclusive, muitos migraram para São Paulo. Mas na época o Rio era essa vitrine. Então eu falei, bom, tem que estar onde as coisas estão acontecendo, né? E inclusive em todos os sentidos, até em nível de aprendizado, sabe? Estão os melhores arranjadores, os melhores músicos, então tem que estar onde estão os caras, né? O Rio ficou com essa fama muito por ter sido capital federal também, né? Sim, então o pessoal exatamente, foi ficando aqui. Exatamente, era uma referência, né? E agora falando um pouco da sua parte de composição da banda com os artistas, você ficou a maior parte do tempo com a Elba Ramalho? Não, eu fiquei com a Elba, fiquei com a Alcione, fiquei com Leila Pinheiro. Nossa, trabalhei com tanta gente, cara. Porque a Elba, por exemplo, eu saí e voltei umas 3, 4 vezes. A Alcione, mesma coisa, enfim. Tem essas migrações, né? Exatamente, Porque, assim, é uma coisa interessante. Quando a artista está vendendo muito bem, está bombando, ela monta uma banda imensa, né? Então você tem 3 metais, 2 percussionistas, 2 guitarras, blá blá blá. A equipe, você viaja, sei lá, 30 pessoas num voo. Entre produtor, diretor, road, músico, cabeleireiro, maquiador, puxa-saco, vai todo mundo no voo. A coisa começa a cair um pouquinho, começa a limar. O guitarrista fica um só, fica um percurso só. Sopro, tira 1, tira 2, fica um sax. Vai enxugando a coisa porque é para viabilizar, né? E isso aí aconteceu muito, porque, por exemplo, o primeiro a ser limado é o trompete, no gig. Então isso aí eu senti na pele durante muito tempo com todos os artistas. O sax ficava, sabe? O sax é charmoso, é bonito, tal. O meu era luxo, no caso era luxo. Então, por várias vezes eu fui convidado a me retirar. Mas aí, quando melhorava, chamava de volta. Mas eu nunca parava, sempre tinha uma atividade. Ou na estrada fazendo show viajando, ou gravando em estúdio. Eu, por exemplo, o artista mais fácil de se trabalhar, de se lidar pessoalmente, qual você pode... Eu não posso reclamar de nenhum, porque todos eles me ajudaram. Mas eu tenho uma pessoa, porque eu tenho um carinho muito grande, até hoje, conversando assim, quando é possível, é a Alcione. A Marrom é maravilhosa. Inclusive, todas as vezes que eu estava na rua desempregado, Marrom, tô na rua. Ela fala, vem cá, meu trompete. E ela já tem menino, tem um cara que morreu recentemente. Era o Moisés, que é o trompetista dele lá. E eu chegava e ficava junto com ele, sendo de boa, assim, sabe? Era muito gostoso esse relacionamento com ela. Inclusive, acho que está fazendo... Faz um ano, ela esteve aqui em São José. Foi. Eu fui fazer uma visita para ela, tem até foto com ela. Nossa, foi muito gostoso. E essas andanças de shows em todo quanto é lugar também levou você a ter a experiência de conhecer vários estados brasileiros, vários países também, né? Não, eu viajei basicamente o mundo todo através dos artistas, né? Isso, América Latina, Europa, Ásia. O Brasil, então, nem se fala. O Brasil todo. Semana passada eu estive em Recife, fazendo show, um festival de jazz, na verdade, em Gravatá, colado, né, em Recife. Então a gente está sempre na estrada, não pode parar. E são também, cada estado é um público diferente, né? Quando você vai recepcionado de um jeito. Mas é muito interessante, é muito carinhoso, porque você, normalmente quando eu viajo para tocar fora, eu trabalho com bandas locais. E na maioria das vezes não os conheço. Eu conheci no dia, sabe? Então a gente fala que é conjunto muito prazer eu sou baixista, muito prazer eu sou... Por exemplo, esse de Gravatá semana passada, eu nunca vi o pessoal, sabe? Mas é muito gostoso, porque é surpresa, né? É muito legal, é sempre surpresa boa. E a sua rotina em São José? Você falou que estava em Recife a semana passada, mas você costuma ficar bastante tempo em São José? Como é que é a sua rotina? Então, eu tenho um estúdiozinho em casa, que eu gravo muita coisa para comercial, porque agora tem essa vantagem, você grava em casa e manda por e-mail, né? Então, eu gravo muita coisa, trilhas de comercial, porque eles me mandam,
E normalmente eles compõem a trilha em teclado com som de trompete, mas não convence, né? Aí eles me mandam, eu refaço de verdade e devolvo para eles. Tem muito esse tipo de trabalho, tem muito tipo também de conteúdo que eu posto nas redes, né? Que eu gravo em casa, no estúdio. Também a rotina é essa, em casa, né? Quando dá tempo de ficar um pouco com os netos, que é muito difícil. E no mais é viajando, mais é trabalhando. Como é que foi para você lidar com a pandemia, de ficar trancado em casa? Então, foi uma coincidência muito louca, porque em 2020 eu estive numa feira que tem nos Estados Unidos chamada NAMM, a maior feira de instrumento que existe, ou seja, um parque de diversão pra gente, né? E eu tive o privilégio de visitar, fiquei, trouxe equipamentos, eu vim com tudo para montar esse estúdio que eu tenho hoje, e animado, tal. Quando chegou, voltei em final de janeiro, quando foi março, abril, começou essa loucura. O que me salvou, o que me ajudou muito foi exatamente esse estúdio. Que eu não tinha o que fazer, não podia sair. Então eu me trancava dentro dele e ia estudar. Eu vi música e tocar. Se essa feira tivesse sido em abril, já era. Já né? é, já não tinha dado certo. Mas para mim foi muito providencial esse estúdiozinho, porque... Então, por exemplo, eu tive o estúdio em São José que tinha um técnico de som que mexia para mim, não sabia mexer em nada. E eu vim com equipamento moderno, sem saber mexer, eu falei, agora ou eu mexo, não vou poder chamar ninguém, né? Foi onde comecei a estudar, aprender assim, tentativa e erro e tal. E eu consegui fazer alguma coisa até hoje, mas não sei, porque é difícil, é um campo muito difícil. A técnica de oração, sabe? Os programas são complicados. E músico, característica do músico é dispersão, eu sou muito disperso. É mesmo? Eu não consigo concentrar numa coisa assim e ficar, sabe? A cabeça já vai para outro lado com a música, já tem uma melodia, tem uma harmonia que não sei o que lá. Isso inclusive, acontece quando eu estou conversando às vezes, com a pessoa. Sabe? Às vezes o papo não está me interessando, eu estou concordando. Assim. Minha mulher fala isso. Quando eu faço isso, ela fala, tá bom, depois a gente conversa, você está pensando. Ela já sabe como é que é. Porque na pandemia os artistas foram a primeira setor Primeiro que parou. Exatamente. E o último que voltou, né? Voltou, por causa da aglomeração, né? Então pra gente foi um sacrifício. E pra cabeça, como é que funcionou isso? Então, nessa fase eu já estava aposentado, tá? Então tive tanta dificuldade assim para sobrevivência tal. Mas você tem o problema do psicológico, que é complicado. O fato de estar parado, né? O músico, qualquer artista, precisa de público, precisa de gente ver. Senão não adianta, né? Você estuda, desenvolve, você quer mostrar para alguém para ver se agradou ou não. E você não tem essa possibilidade com a pandemia, né? Então foi difícil. Mas, como te falei, graças a esse estúdiozinho, eu consegui contornar e sobreviver. E você falou que recebe muitas encomendas de comerciais, de fazer jingles até. Você já participou de campanha política, acredito, né? Já, muitas. Mas não me pergunte, porque eu não vou falar dessa área aí, porque é difícil, cara. Porque é difícil agradar, cara. Sabe, você faz uma trilha, você acha, nossa, isso aqui vai ser o cara... um detalhe no final, não gostei dessa nota. Mas que nota? Uma nota que você deu, mas fala com a... não sei, mas isso aqui não tá legal. Aí, a pessoa não entende, daí é difícil, cara. Sabe, eu ouvi, mas não gostei. Então como é que vamos consertar? Você tem que ter cintura, paciência, né? É trabalho, você tem que contornar. Mas nunca tive problema não, sempre deu certo, graças a Deus. A gente vai falar da sua participação no Jô no próximo bloco, mas eu queria falar nesse bloco o seguinte, muita gente, depois que você entrou para a banda do Jô, para o sexteto, começou a te procurar para, sei lá, dar aulas de trompete. Mudou um pouco a sua carreira por conta do Jô? Mudou bastante, por exemplo, na época que eu estava antes do Jô, como te falei, eu gravava muito. Eu entrei no Jô e não gravei mais. Ninguém me chamou mais. E eu não sei se por pensar que, nossa, agora vai custar caro, agora... Parei, eu ficava assim, tô aqui. Não, ninguém. Aconteceu muito isso, sim. Mas é uma diferença grande, porque daí você passa a ser conhecido como o Chiquinho Oliveira do programa do Jô. Pois é, cara, essa é uma coisa que logo no princípio você tem que tomar cuidado, porque a minha consciência quando eu entrei foi assim, eu não sou artista, então, eu não sou artista de novela, nada, eu sou um músico a mais que está numa banda de televisão, né? Porque se você não pensar, não escrever a cabeça, sabe, é difícil contornar. Porque aí você fica se achando, não, porque agora eu estou na televisão. Não de coisa, você está na televisão, né? E mesmo assim o Jô
Soares, ele de vez em quando fazia questão da participação de vocês. Exatamente, isso para mim era um transtorno, porque eu era muito tímido, cara. Se você tem noção, eu tinha medo de microfone. Essa coisa, você tá no baile, o cara vem com, olha, anuncia esse carro aqui que tá trancando. Eu para dar pro cantor, eu não vou falar no microfone. Tinha vergonha, tinha medo. Entendeu? E lá aconteceu o seguinte, o Jô sacou isso em mim, mas eles me sacaneam muito, cara. Tinha coisa que você tinha um take, você tinha que andar de frente para a câmera, né? Vestido de havaiana, por exemplo. Imagina, vestido de havaiana. Cara. Eu lembro de fazer. Eu morria de vergonha, cara. Aí o que eu fazia? Eu ia lá na ponta para eu sair de cena logo. Entendeu? Quando corria, eu ia saindo, a câmera pegava só o centro. Ele falava, não, fica aqui do meu lado. Não, show. Fica aqui do meu lado. Ele judiou muito em mim, aquele gordo. Mas era muito carinhoso, sempre foi. E o contato de vocês ali do sexteto, aí tirando o Jô, era um contato constante? Como é que vocês... Era quase que diário, né? Nós estávamos juntos segunda, terça e quarta. Mas estou falando assim, de se visitarem, assim? Não. Eu tenho assim, a afinidade que eu tenho, até hoje, inclusive, fazendo muito trabalho junto, é com o Derico. Sempre frequenta a minha casa, eu vou na casa dele, as famílias em comum são... Enfim, falamos a mesma linguagem. Mas os demais não. Os demais... Tinha assim, aquela amizade de trabalho mesmo, sabe? Trabalho, né? É. E com o Jô, eu acredito também que não tinha tanto, assim... Não, o Jô só quando trabalhava. Eventualmente eu tinha um evento na casa dele, a gente participava e tal, mas era coisa mais pro lado profissional mesmo. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.